Fala aí, fiel, tudo certo com vocês? Pois é, depois de ter feito os exames, o nosso querido Renato Augusto infelizmente não vai estar presente na arena, será desfalque certo pro Lázaro nesse jogo e agora o que resta pra gente é torcer para que ele volte o mais rápido possível. E até explicando rapidinho o que deu nesses exames, apontaram aí um estiramento no ligamento do joelho. E cara, só por ser no joelho, vocês já devem ter uma ideia do quanto vai ser demorado para ele se recuperar. Claro, ele pode voltar antes, pode voltar mais cedo, assim como aconteceu com o Guerreiro, que teve a mesma lesão e voltou 9 dias depois, e isso lá em 2012. Mas o Renato, o Renato já tem esse histórico ruim de lesões, provavelmente nem é a primeira vez que ele tem essa lesão no joelho, quer dizer, certamente, e por isso, é provável que ele volte no máximo aí entre 1 a 2 meses. Então, o Lázaro precisa agora não só pensar em quem ele vai pôr no lugar do Renato nessa decisão, o que ele certamente já estava preparado para fazer antes desses exames, mas também pensar em como substituir o camisa 8 pelo tempo que for necessário. Se ele vai mudar o esquema, se ele vai mudar a função do jogador, se vai mudar vários jogadores ali, trocando peças, eu não sei, mas ele vai ter que fazer essa pesquisa, vai ter que fazer esses testes, porque não é certo quando o Renato vai voltar, pelo menos não pra gente, não tem muitas informações sobre, acredito até que eles devem estar mais informados, mas no geral uma galera vai ter que aparecer aí, viu? Que seja o Biro ou o Matheus Araújo, mas alguém vai ter que dar as caras. E mais uma vez o Corinthians está muito próximo de fechar um acordo com um novo patrocínio já nas próximas semanas. Na verdade, esse acordo já foi até fechado e o trabalho agora é apenas para anunciar ao torcedor. E não tem nada a ver com a Bet Show Play ou com a Bet Construct. Esses patrocínios inclusive não tiveram mais atualizações na imprensa, mas sim o grupo Massa, que foi fundado aí pelo Ratinho, aquele mesmo do SBT, bem corintiano inclusive, que estaria sendo preparado para aparecer na parte de trás do calção corintiano, que atualmente contaria apenas com o cartão de todos na parte da frente, onde ficam os números. E bem, como sempre, não é mais novidade para ninguém, não há informações sobre valores, sobre tempo de contrato, sobre bônus, essas coisas, até mesmo porque ainda nada foi anunciado, mas dá para saber que não vai ser muito dinheiro, e quando eu digo isso, eu chuto algo em torno de 1 milhão por ano, mais para menos, mas algo em torno de 1 milhão por ano, até porque também, fiel, é uma região bem mais escondida que as demais, não tem como exigir vários milhões, até porque precisaria dar retorno também. Enfim, essa empresa é uma das candidatas segundo o meu timão. Há outras possibilidades também que não foram reveladas, mas no momento ela é a candidata mais forte e pode ser anunciada já na próxima semana. Fechou? Bom, se o Corinthians teve uma pequena chance de ganhar pontos no Paulista por conta de um erro entre aspas da Portuguesa, hoje já não tem mais. Pra quem não viu, o São Bento entrou com uma ação contra a Lusa nessa semana por causa de um jogo que eles mandaram contra a gente lá no Mané Garrincha. E no regulamento do torneio tem lá uma regrinha que diz explicitamente que no ano do acesso o clube deve obrigatoriamente disputar suas partidas como mandante no município de sua sede sob pena de perda das partidas por WO. E na teoria, fiel, faz sentido. O São Bento, que acabou caindo, não estava de todo errado nisso. A Lusa ia perder os pontos que conquistou, iria cair e o Corinthians ganharia mais 2 pontos pela vitória, ficando em terceiro na tabela geral. O problema é que horas depois de tudo isso, a própria Federação Paulista se pronunciou sobre o caso e anulou essa possibilidade, dizendo que o que foi feito pela Lusa estava dentro do combinado e não vai haver consequências por isso. Ou seja, o problema do São Bento agora é com a federação, não mais com a Portuguesa, e portanto a chance de ter uma reviravolta é extremamente pequena. Mas tá bom, ninguém vai subir no tapetão, a Lusa também não cometeu o mesmo erro de antes, e a gente que se vire aí na semifinal ou nas quartas, enfim, a gente que se vire, tá tudo certo. E finalmente o nosso moleque do terrão, literalmente moleque, Rodrigo Varanda, de 20 anos, se acertou com o América Mineiro, foi anunciado oficialmente nessa semana, mas com um pequeno detalhe: ele não vai jogar pelo profissional, e sim pelo sub-20 do Coelhão. Pois é, depois de ter voltado de empréstimo do Chipre, e não porque cumpriu o contrato, na verdade ainda teria mais 6 meses, simplesmente foi devolvido com antecedência, o garoto acertou um empréstimo com os mineiros até o fim de janeiro de 2024, para provavelmente disputar a copinha com eles em janeiro, mesmo que ele vá fazer 21 dia 11 desse mês. Portanto, assinou com o América para fazer aí o seu último ano de base e também é sua última chance fora do Corinthians, porque o seu contrato com o clube é justamente até o fim de janeiro do ano que vem. Eu não sei se ele vai ter mais espaço para renovar, mas boa sorte assim mesmo. E juízo, porque esse moleque realmente precisa muito.
E essa situação do Pedrinho, hein? Não que ele tenha mais a ver com o Corinthians, mas ainda assim é uma das nossas grandes revelações recentes, né? Enfim, segundo o que diz o Neto, ele já estaria praticamente certo com o Palmeiras e seria o reforço aí para substituir o Rafael Veiga, que também está bem perto de acertar sua saída à Premier League já no final desse ano. O Neto ainda diz que a proposta da porcada envolve 10 milhões de euros e mais um jogador que seria o Kevin da base, que se não me engano foi até a revelação dessa copinha. E mais, segundo ele, a pedida do Shakhtar, que é o time a qual ele pertence, estaria fazendo uma contraproposta de 15 milhões de euros. É isso, essa é a informação do Pedrinho, e apesar do Corinthians não ter mais nada sobre os direitos econômicos dele, ainda tem aquele mecanismo da FIFA que garante até 5% para as equipes formadoras do garoto. Eu sei, não é muito, mas certamente é um dinheiro que o Corinthians está de olho. E lembrando, fiel, que a venda do garoto ao Benfica ainda em 2020 ainda não rendeu um centavo sequer ao empresário Will Dantas, que tem 30% desse valor para receber. Enfim, é outro problema, mas e aí? O que vocês achariam de ver Pedrinho no Palmeiras? Seria estranho pra caramba, né? Eu acho que não vai rolar não, viu? E fiel, aquela velha história de Fausto Vera no Flamengo, porque o técnico pediu e pipipi, popopó, mais uma vez voltou à tona nesta semana e novamente com as mesmas informações. O Flamengo teria demonstrado interesse no argentino e também no Luan do São Paulo, e isso segundo uma apuração do Sport TV. E claro, pelo Vera ter sido contratado a pedido do antigo treinador, que hoje está lá na Gávea, faz sentido ele ser especulado por lá agora, ainda mais porque a torcida também não tá muito bem com o Gerson, com o Thiago Maia nem se fala, e o Vera meio que seria esse cara de confiança do futuro desempregado. Por outro lado, o Vera é jogador do Corinthians, né? Não é do Vitor Pereira. Então, primeiro, eu não duvido do interesse, mas eu não vejo o Flamengo querendo trazer o Vera, ainda mais para esse cara que não tem tanta moral por lá. Segundo, pro Corinthians liberar o Vera, os caras seriam estar dispostos a trazer outro Gerson da vida, né? Eles pagaram por volta de 15 milhões de euros aos franceses para trazer esse cara de volta, e assim, fiel, o Flamengo pagar isso para um jogador que o técnico gosta, e olha que ele nem tem tanta moral assim, só se estivesse cagando dinheiro. Então já é outro ponto. Por fim, vou até lembrar de uma fala do Roberto de Andrade sobre esse assunto, que quando perguntado sobre essa possibilidade semanas atrás, respondeu que estava surpreso com aquilo que ele estava ouvindo e que não existe nada pelo Fausto. Considerações finais: o Fausto sair do Corinthians esse ano, tudo bem, acho bem plausível inclusive, mas ir pro Flamengo, meu amigo, pô, tá mais fácil esse pardal cair do que o argentino ir pra lá, fechou? Só pra ficarem cientes, porque né, pode ser que apareça mais notícias futuramente, mas eu imagino que não, o Fausto não vai pro Flamengo, fechou? Então, fiel, é isso por hoje, e antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai Corinthians!